Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV. 24 horas ligada em você. OnTV Brasil, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a este tempo de preparação que todos nós estamos passando nas nossas vidas, em meio a tantas notícias diferentes, surpreendentes da mídia, tantas coisas proféticas que foram estabelecidas nos evangelhos e que vêm se consumando nos nossos dias, e isso nos faz realmente parar para pensar como estamos levando a nossa vida, o nosso dia a dia, quais são as nossas prioridades. E mesmo diante de tanta coisa que nós passamos na nossa vida pessoal, que nós observamos na sociedade, vem uma pergunta que é o que realmente todos nós paramos para analisar hoje em dia, que é como que nós vamos realmente ser felizes constantemente diante de tantas coisas que nós vemos no mundo e outras, através do nosso raciocínio, nós observamos que podem acontecer nos nossos dias, tantos resultados relacionados ao sistema em que estamos inseridos no nosso dia a dia, e tudo isso muitas vezes vira um turbilhão de pensamentos, de emoções nos nossos corações, e nós passamos a buscar refletir os porquês de tudo isso. E a pergunta que se faz: como manter a serenidade, a nossa paz diante de tantas coisas que nós vemos no mundo como um todo e diante do que nós passamos na nossa vida pessoalmente, no nosso dia a dia, nas adversidades, meu irmão, que você enfrenta aí dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho. E passamos então a observar estas coisas, paramos realmente para refletir acerca de tudo isso. É mais do que um momento de nós observarmos a importância de estarmos em busca do conhecimento e da prática do Evangelho nas nossas vidas, porque realmente estamos vivendo tempo de preparação nas nossas vidas, as coisas acontecendo, e a maioria das pessoas hoje em dia vive em função de se sentirem felizes. Quantas vezes nós ouvimos irmãozinhos falando sobre essa questão de correr atrás do que te faz feliz, vá atrás do que te faz feliz, a felicidade é o mais importante.
entre muitas outras coisas que nós acabamos compartilhando e vendo, né, comentários dessa natureza. Mas o que é a felicidade, afinal? Como alcançar a plena felicidade? Então, veja que para o cristão, estar feliz é estar na presença de Deus. E toda tristeza, toda angústia, todos os problemas que nós enfrentamos e que observamos no mundo, que muitas vezes angustia os nossos corações, a paz que Deus é capaz de nos proporcionar realmente está quando nós nos dispomos e escolhemos estar na presença de Deus, porque assim como Deus tem um plano para nossas vidas, o maligno também tem um plano para as nossas vidas. E muitas vezes nós temos, né, plano para as nossas vidas e precisamos escolher qual deles seguir no nosso dia a dia. Se é o plano que Deus tem para as nossas vidas, se é o plano que nós achamos que somos capazes de realizar-nos nessa nossa caminhada, acreditando que jamais deixaremos brechas para o inimigo, fazer com que o plano dele realmente ocorra e se faça presente nos nossos dias, que é o plano do inimigo de destruição. Então veja que sentir-se seguro diante de todas essas circunstâncias é o mais importante para o cristão. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus é um Deus de alegria. Muitos, às vezes, quando vão estudar as escrituras sagradas, se pegam, né, como se fosse fardo, ter que fazer o devocional do dia, ter que tirar aquele momento com Deus, parece que mais uma obrigação, um momento de alegria, quando nós nos aproximamos de Deus e passamos a ter intimidade com Ele, com aquele que sabe de todas as coisas, que conhece o íntimo do ser humano e que realmente é capaz de nos manter em segurança, nos proteger em todas as circunstâncias, e inclusive nos dando livramento no que se refere a tudo que nós não temos conhecimento acerca do porvir nos nossos dias. E a Bíblia diz, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito, uma das características que o Espírito carrega é a alegria. Alegria que devemos ter como um dos atributos de Deus, e o mais incrível é que Ele deseja que essa qualidade esteja nas nossas vidas, mesmo diante das adversidades, não deixar que sejamos abalados, porque algumas pessoas, através da maturidade, já chegaram à conclusão de que não podem contar com os seres humanos nos momentos mais cruciais das suas vidas, não é mesmo? Naquele momento em que a situação fica realmente complicada, meu irmão. As pessoas somem, as pessoas não querem se envolver nos teus problemas, as pessoas não querem fazer parte disso, né? Algumas até te ouvem de repente, daí quando elas veem que é algo que você realmente precisa da presença delas na vida, que muitas pessoas são sozinhas, digo aqui na vida humana, né? Muitas pessoas muitas vezes não têm pai, não têm mãe, não têm filhos, não têm família, vivem sós e precisariam da presença de outras pessoas
E imagine vocês nos momentos de dificuldade, quanto a presença humana de amizade, de comunhão, para poder trocar uma palavra é importante nesses momentos, mas não se iluda, meu irmão. Você, nesses momentos de dificuldade, você até poderá ser ouvido por algum tempo, até chegar um momento em que a pessoa diga a você: já disse o que eu tinha para dizer, e você tem que, de repente, como muitas pessoas que sofrem de solidão, de depressão, vemos tantos casos na mídia, né, em que a hipocrisia impera. Quando acontece casos como nós vemos aí, em que pessoas tiram as suas próprias vidas, vem a hipocrisia depois, né? Nossa, mas como que ninguém viu? Mas por que essa pessoa estava sozinha? Nossa, mas pessoas que têm depressão têm que ter o apoio, têm que conversar com os demais irmãos, tem que pessoas estarem presentes, sabendo como que essa pessoa está. É muito importante o apoio familiar. Não se iludam, meus irmãos, que dos momentos de maior dor humana, normalmente, meus irmãos, você estará sozinho e terá que ter força de se reerguer, sem poder contar, principalmente você que é sozinho, com a presença de outras pessoas. E isso é muito real. No momento de dor, realmente, as pessoas não estão dispostas a compartilharem ou estarem ao seu lado nesse processo, porque é um processo. Pessoas que passam por momentos de depressão, de solidão, elas vivem esse processo nas suas vidas que perduram muitas vezes dias, meses, anos, e ninguém está disposto, de fato, a fazer parte desse processo ao seu lado, né? Tirando muitas vezes o caso de pai, mãe, que se fazem presentes sempre na vida da gente, dependendo de alguns. Alguns dizem, né, para não romantizem essa ideia de pai e mãe, porque muitos não fazem o papel de pai e mãe, ok? Mas existem aqueles que fazem, e existem aqueles que não têm pai e mãe. Então, contar com essa presença, com esse auxílio humano de outras pessoas é muito complicado, meu irmão, e você tem que estar preparado para isso. O mundo não para esperando que você se restabeleça, que você se erga e que você dê continuidade à sua vida com perseverança, com disciplina. Você vai ter que fazer isso sozinho, meu irmão. E quando eu digo sozinho, eu digo no sentido, no que se refere a contar com outras pessoas, porque Deus, na verdade, Ele está sempre ao nosso lado, e com Ele nós podemos contar e jamais estaremos sozinhos. Então, para ter essa intimidade com Deus, de sentir a sua presença, nós precisamos desenvolver isso. Por isso é muito importante esse tempo de preparação, que nós não fiquemos restritos a pensarmos que teremos apoio humano nos momentos de dificuldade, meu irmão. Creia nessa palavra para que você não crie expectativas em pessoas. Nos momentos mais difíceis da sua vida, será você e Deus. E isso é um fato muito importante que os irmãos devem levar em consideração nos momentos das suas vidas e não se deixarem, porque enganoso é o coração que pensa o contrário. E veja que muitas vezes a felicidade, de acordo com a Bíblia, ela não é condicionada pelas circunstâncias, ela é independente de qualquer coisa externa, dependente da forma que você, a condição que você esteja, os momentos que você esteja passando.
é algo que realmente deve estar internamente no seu coração, esta disposição de sentir-se feliz. Vamos de novo. É importante que você se prepare, estamos em tempo de preparação, para que nos momentos bons você possa se alegrar profundamente com as suas conquistas pessoais e que nos momentos difíceis você tenha, se fosse uma reserva no seu coração, um equilíbrio, uma sabedoria de manter-se bem mesmo diante das dificuldades, contando com Deus e não com o ser humano, meu irmão, para que você não crie expectativas naquilo que é duvidoso. Pessoas, quantas vezes você já ouviu seres humanos dizerem a você que sempre estarei ao seu lado, você é importante para mim, jamais te abandonarei, ou questões do tipo, sou seu melhor amigo. E veja que quando uma circunstância se apresenta, de fato, existem muitos, na mídia inclusive vimos, o caso de um acidente automobilístico ali, de um rapaz conhecido, em que estava com seu melhor amigo, e no momento em que o bicho pega mesmo, que a situação é complicada, a pessoa pensa em si. E quem muitas vezes nos resgata são pessoas enviadas por Deus, meu irmão, que esse não nos abandona. São pessoas como se em forma de anjos que vêm para nos socorrer e nos colocar de pé novamente. Então essa ilusão que nós depositamos em determinadas pessoas que muitas vezes fazem parte do nosso círculo de amizades, de família, pessoas que muitas vezes você estende a mão e você acha que quando você não estiver bem, haverá reciprocidade. Cuidado para que você não venha quebrar a cara, decepcionar o seu coração nesse momento em que você está precisando de apoio. Daí, além do problema que você tem que resolver, você também terá que digerir a ingratidão, a falsidade de pessoas de quem não se esperaria isso. Veja que nós precisamos que a felicidade seja uma condição interna do nosso coração, mas que condição é essa, Então, de acordo com a palavra de Deus que nós temos à nossa disposição para o nosso aprendizado, a felicidade só é possível existir na presença de Deus, pois na presença de Deus, dele a tristeza, ela não se faz presente nas nossas vidas, no sentido de que não é que ela não exista, mas você terá habilidade, maturidade, perspicácia, sabedoria divina, algo sobrenatural para se restabelecer, porque somente Deus é capaz de regenerar o seu coração. Então, a felicidade ela tem muito a ver com a consciência da presença de Deus na nossa vida. Então é muito importante, essa é o que nós que somos cristãos falamos, jamais vamos desistir de falar, porque somos testemunhos disso, e que cada um possa realmente contar a sua história sempre que tiver oportunidade, tirar um tempo para falar com Deus, pois não existe felicidade longe da presença de Deus, não existe restauração longe de Deus. Você não terá como reagir, meu irmão,
um momento de solidão, de depressão, de angústia, questões emocionais, pessoais, internas da sua alma, que somente Deus é capaz de colocar a mão no teu coração, no teu espírito, na tua vida, na tua alma e te fazer um ser novo, diferente e restaurado. Não espere que isso venha de seres humanos. Nos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu perdi tudo, eu só tive Deus. E tive tudo, porque senão não estaria aqui com vocês, não é mesmo? E em várias oportunidades, digo como exemplo, que me fragilizei e busquei respaldo emocional, apoio em seres humanos, não obtive bons resultados. Então, esse é um testemunho que eu deixo. Por mais que o teu sofrimento esteja em você, transbordando na sua alma através de lágrimas, pessoas não se importarão. Pessoas se acharão no direito de julgar a sua dor, dizer que isso não é nada, que o que você tem não condiz com o que você está falando. Vários absurdos que nós, somente aquele que está sofrendo, que está passando por dificuldade, é capaz de compreender o que eu estou falando. Isso quando você não faz de tudo pelo outro e você ainda é traído na sua confiança, vendo uma quebra de lealdade, palavras duras. Tudo que você seria capaz, você não seria capaz de imaginar, de ouvir daquela pessoa, você irá receber de seres humanos. Então tome cuidado, meu irmão, a quem você se associa, as pessoas que você confia o teu coração, porque muitos se aproximam de você por curiosidade de saber como você faz para ser um sobrevivente, não é mesmo? Porque as pessoas veem você levando da vida, lutas, enfrentando diariamente lutas extraordinárias aqui na Terra, no plano que nós estamos, e você vai enfrentando e você vai se reerguendo e você vai sobrevivendo dia a dia. Muitas pessoas se aproximam de você para tentar descobrir qual é o teu segredo, o que você está de pé, não é porque estão preocupados com você, com a tua dor, ou que queiram se fazer presentes na tua vida. Muito cuidado, meu irmão, para que você não crie esse tipo de ilusão. Poucas pessoas são capazes de realmente se importar com você. Pai e mãe, principalmente, são capazes de se importar com você, sem romantizar as suas condições, porque muitas vezes nós temos irmãozinhos que não têm um pai que faça o papel de pai na vida desse irmão, ou uma mãe que cumpra o seu papel de mãe, ou pessoas que já perderam seus pais, então encontram-se realmente sozinhos aqui na vida terrena. E é possível sim se manter seguindo o plano de Deus, os propósitos que Deus tem para nossas vidas, porque se nós temos Deus, nós temos tudo. Nos momentos de dor, de solidão, de traição, de falsidade, de gente que se aproxima apenas para usar você, da sua influência, do seu dinheiro, do que você sabe, das suas circunstâncias, do seu ombro amigo.
do seu jeito, que é capaz muitas vezes de ouvir e aconselhar. Você será muitas vezes procurado, sim. E é importante que se veja os objetivos por trás de tudo isso. E você pode permitir que isso aconteça, não há problema algum, desde que não prejudique a você. Não importa que você seja usado pelas outras pessoas. Estamos aí, vamos substituir essa palavra de usado por servir. Estamos aí para servir, que nós podemos às outras pessoas, mas que isso não venha interferir na sua vida, no seu bem-estar, no seu equilíbrio emocional, na sua saúde. Que isso não venha fazer parte da sua vida de uma certa forma, que destrua você, que de qualquer maneira você precise talvez dessa mesma pessoa que você ajudou para reparar determinadas coisas, porque você não terá esse apoio, meu irmão. Creia no que eu estou dizendo. Se não for teu pai, tua mãe, determinados pais, determinadas mães, para que te ajude a levantar, meu irmão, para você que é órfão, que não tem pai e mãe, tenha muito cuidado com quem você se associa, porque existem pessoas que trocam, que nunca foram suas amigas, trocam a referida amizade por qualquer circunstância. Já vimos pessoas que, por exemplo, eram muito amigas, de repente uma das partes casou, simplesmente acabou a amizade por causa do casamento, ou porque mudou de cidade, acabou a amizade porque mudou de cidade, ou porque simplesmente entende que você não faça mais parte da nova vida que ela escolheu. Já aconteceu com você? Você era muito amigo de determinada pessoa, de repente essa pessoa começa a se afastar de você, porque você não condiz mais uma nova vida que essa pessoa decidiu levar a partir de hoje, e simplesmente você é excluído, descartado. Então existem muitas circunstâncias, meu irmão, para que você seja deixado de lado, e você tem que aprender a lidar com isso. Como eu falo sempre, o mundo não para esperando que você se reerga, você tem que estar preparado. Estamos vivendo constantemente um mundo que está muito diferente dos padrões que deveria estar melhorando, e nós observamos que tudo é profético, a vida está cada vez mais difícil, principalmente no que se refere aos relacionamentos humanos. E isso é profético, isso está escrito, é necessário que tudo isso aconteça, não é mesmo? É necessário que muitas coisas que nós consideramos que possam ser negativas aconteçam no mundo para que se separe o joio do trigo, não é mesmo? Para que o joio cresça, para que se destaque a maldade no mundo, para que então ela seja retirada do mundo e nós possamos ter uma vida de tranquilidade e paz junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está às portas, meu irmão. Creia nisso, prepare-se. Muitas pessoas não acreditam que Jesus está voltando, e muitos sinais se fazem presente nas nossas vidas, além de ser algo profético, não é mesmo? Em que basta que você observe como cristão. Eu entendo que Jesus está às portas. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós observamos como peças de um quebra-cabeça se montando para o grande dia, para o Armagedon, para essa grande luta entre o bem e o mal, em que nós saberemos quem é o vencedor, não é mesmo? Mas que todos nós que não estejamos preparados vamos sofrer, vamos ter que aprender a lidar com isso, nos prepararmos para
essa grande luta que, embora você pense na sua mente inocente que não faça parte, meu irmão, dessa luta entre o bem e o mal, você é o ponto fundamental de tudo isso. Existe no mundo um plano de Deus para a vida do ser humano e um plano do mal, do maligno para a vida do ser humano. E qual é o objeto em discussão? Quem está querendo que o plano se cumpra? Em relação a quê? A mim e a você. Deus tem um plano para a minha vida e o maligno também tem. E eu preciso me preparar, estar pronto para escolher o plano que eu quero seguir na minha vida. Mesmo? Até porque o plano do maligno nós já sabemos que é de destruição das nossas vidas como um todo, da nossa alma. E o plano de Deus, nós precisamos ir em busca de ter essa intimidade com o Pai e permitir que Ele se cumpra nos nossos dias, que nós possamos viver para Deus, nós possamos cumprir a nossa missão, nos fazermos presentes, entregarmos os nossos dias ao Pai, dizermos: Senhor, estamos aqui à disposição como instrumento da Tua Palavra para seguir o Teu plano, o plano que o Senhor tem para mim, para a minha vida. Porque nós cremos, Pai, na Tua existência, nós acreditamos na Tua vitória. E se nós estivermos ao Seu lado, porque o amamos, reconhecemos tudo que já fez pela gente, nós também seremos vencedores, porque o bem vence o mal, sim. Muitas coisas acontecem pelo caminho, para que o ser humano vá aprimorando a sua fé e o seu caráter, mas no final dessa história, no fim desta história, o bem, ele vence. E nós temos certeza disso, nós temos essa confiança, essa segurança em Deus, que é a vitória sempre. Isso porque é a chave, né? Chave da vitória, meus irmãos. Muitas pessoas estão em busca, né, da chave da vitória para as suas vidas. As pessoas vivem obcecadas pelas bênçãos de Deus e por isso andam de igreja em igreja, não é mesmo? De acampamento em acampamento, de culto em culto, e muitas instituições se aproveitando disso, explorando a fé das pessoas de uma forma maliciosa. Muitas vezes o irmãozinho dá o seu sangue e suor para uma instituição, o seu dinheiro, que trabalha, tudo que eles vão criando nas instituições para realmente eles vivem disso, né? Para que é um curso que você é obrigatório fazer aqui, é isso que você fazer aqui, é isso que você precisa fazer aqui, é esse outro aqui, essa etapa que você tem que cumprir para que você um dia possa fazer membro, ou seja, possa ser de Deus, possa ter Deus na sua vida. Você tem que cumprir regras de homens para que tenha Deus na sua vida. Entregue a sua vida a Deus. Você precisa cumprir rituais institucionais para ser aceito nesse grupo de pessoas que muitas vezes exploram a fragilidade humana. Então, muito importante observar essas coisas. O fato de uma igreja estar crescendo, estar lotada de pessoas, nem sempre significa que ela esteja fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Busquem na internet caso que está vendo referente a um jovem, rapaz até muito bonito, que criou uma igreja, né?
união, essas igrejas que surgiram pintadas de preto, com painéis luminosos, shows, essas igrejas, como que se diz, renovadas, né? Como a intenção é essa, muitos jovens, às vezes, não generalizando, estão ali em busca de tudo menos do estudo do Evangelho, como nós estamos fazendo agora aqui. Sabe? Sem painéis coloridos, sem show, sem banda. Nós estamos aqui de uma forma simples, como era a igreja primitiva, estudando a palavra de Deus de uma forma simples, buscando compreender a essência do Evangelho de uma forma simples, estudando a palavra. E não como, se vocês pesquisarem nas redes sociais, verem que era composto assim muito por jovens, né, que conduziam nessa instituição. E você observa nos vídeos lá do Instagram a juventude gritando, pulando, como se estivessem em shows, né? E esse jovem ministrando que as pessoas queriam ouvir. Ele é um rapaz muito bonito, normalmente selecionam pessoas assim para as pessoas se identifiquem e busquem querer ser o que aquela pessoa é. E ele mesmo fez um vídeo, colocou no Instagram, dizendo que ele havia cometido erros, né? Estava se afastando do que ele criou, capazes de fazer em nome do Evangelho, em nome da fé, da fragilidade humana, da falta de maturidade, do entendimento do que é o estudo da palavra. Meus irmãos, estudar a palavra de Deus não é algo fácil. Você ficar muitas vezes meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu hoje em dia estudo a palavra de Deus sem um horário. Estudo a palavra de Deus o tempo que a palavra de Deus precisar que eu esteja lendo a palavra de Deus até que eu a compreenda. Não é mesmo? E eu digo a vocês que não é algo fácil. Não é uma coisa assim, não é um show. O influencer evangélico Vitor Bonato foi preso por suspeita de estuprar 3 fiéis. Mas quem é ele? A gente te conta agora. Vitor atua na área de marketing digital, se declara antifeminista e diz que recebeu a missão divina de pregar para adolescentes ricos. Ele nega veementemente os crimes. Com mais de 145 mil seguidores no Instagram e pregações transmitidas ao vivo, Vitor Bonato ganhou notoriedade nas redes sociais por fundar e liderar o movimento Galpão, uma instituição evangélica voltada para jovens de Alphaville, um bairro rico de Barueri, na Grande São Paulo. Ele foi afastado do grupo religioso depois das denúncias. Em agosto, semanas antes de ser investigado pela Polícia Civil, Bonato concedeu uma entrevista ao podcast Gospelmente e contou que escolheu o bairro justamente por causa do público rico. Antes de ser preso, ele morava num apartamento em Alphaville, alugado em nome da mãe, por R$ 5.200 por mês, fora o condomínio. O Metrópolis revelou hoje que Vitor Bonato foi alvo de um mandado de prisão temporário no fim de setembro, acusado de estupro mediante fraude. No site você encontra diversas matérias sobre o caso. Fala galerinha, passando aqui para fazer um vídeo que eu não queria, mas é necessário. Muitos de vocês nem vão entender, mas eu preciso me abrir. Nos últimos meses eu cometi alguns pecados, eu caí em imoralidade, em iniquidade, eu fui contrário a tudo que eu prego e eu desagradei o coração de Deus. Eu falei com Deus, falei com a minha família, falei com aqueles que confiam em mim e cara, estou profundamente envergonhado e arrependido por isso.
Eu magoei pessoas, feri pessoas e trouxe vergonha para um ministério lindo nas mãos de Deus, que é o Galpão. Estou vindo publicamente confessar porque eu decidi deixar isso para trás e eu quero construir certo, na luz, a partir de agora. Eu vim confessar para que fique claro que eu errei e eu falhei, não o Galpão. O Galpão é um movimento cheio de Deus, com líderes cheios de Deus, que vem transformando vidas e gerando frutos. O Galpão prega a verdade e acredita na verdade, a verdade que liberta e que condena, inclusive, as atitudes que eu tomei e as falhas que eu cometi. O Galpão não sou eu, o Galpão não é meu, é do Senhor. Justamente por isso eu estou me retirando da liderança, tirando um tempo para me curar no Senhor, para me restaurar, um tempo onde eu estarei sentando para reaprender. Nesse momento também estou em um seminário intensivo de libertação e cura, deixando todo o velho para trás para viver o novo de Deus para minha vida, livre de toda a sujeira do pecado e de toda iniquidade. Eu errei como homem e estou aqui confessando e pedindo perdão como homem. Eu quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei, com quem eu não tive atitude de homem. Quero pedir perdão à família de cada uma pelas falhas que eu cometi. Espero que possam me perdoar e se vocês não conseguirem, eu também compreendo. Quero pedir perdão aos líderes do Galpão, os staffs, a todos que confiaram em mim e se sentiram traídos pela minha pessoa. Eu estou me expondo para que vocês saibam que eu falhei, para lhes pedir perdão, para ser curado e liberto e porque eu quero viver um tempo novo em Jesus. Que Deus abençoe vocês. Então a gente observa que nessa instituição, observa o local, ele parece um show, né? O palco é um show, atrás assim, incentivando as pessoas, aparecem letras de louvores, as pessoas cantando, as pessoas pulando desesperadamente. E esse rapaz que é o fundador, enfim, pastor, ele é um influencer evangélico pastor, né? Então depois observaram as declarações, o sofrimento daqueles que ele escolhia, né, como seus alvos, utilizando-se do cargo. Então veio um outro representante, também bem jovem, dizendo que as atividades estavam suspensas por hora, até que os fatos sejam esclarecidos. E ele, sem saber que seria preso, fez uma espécie de confissão falando acerca disso. E no caso ele fala como se fossem pecados que ele cometeu e que ele estaria se afastando para rever, pedindo desculpa às vítimas, né? Dizendo que ele estaria indo para um momento de reflexão, assim, de restauração da sua compreensão, como se não tivesse cometido crimes mesmo. E alguns dias depois, então, ele foi preso sob acusação de estupro, que será averiguado, que é um caso muito sério que realmente faz com que a gente pare para refletir até que ponto as pessoas saem das suas casas e vão até instituições, igrejas, cultos, esses acampamentos que eles fazem de jovens, essas coisas. Qual é o intuito disso? É muito importante que as pessoas fiquem atentas. Veja que Jesus escolheu 12, a grande maioria do tempo passava sozinho em oração, nos deixou muitos exemplos de multidões de seguir, capazes de restaurar vidas e transformar os nossos dias e nos trazer esperança. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quem se associa, quais são os objetivos disso? Eu creio sim que o louvor é muito importante, eu creio sim que o estudo da palavra é muito importante, eu creio que comunhão com irmãos também é muito importante, mas a intenção da comunhão com os irmãos em que se associam pessoas tem que ser observado com cuidado, orai e vigiai. Não é uma festa, não é um encontro de pessoas para
um show. Não é. Em que muitas vezes nós observamos os irmãozinhos que estão lá no púlpito falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Tipo de uma psicologia. Muitas vezes uma psicologia reversa. Isso é muito perigoso porque lida com a sanidade, lida com o emocional de pessoas que muitas vezes, na grande maioria, estão indo às portas de uma igreja já fragilizados em busca de Deus. De Deus, do que Deus possa realizar nas suas vidas. E há uma confusão gigantesca nos dias de hoje, em que eu já observei de perto, muitas vezes, há uma condução dos irmãos emocionalmente. Eles vão conduzindo aquele grupo de pessoas a um pensamento através da emoção humana, em que as pessoas então ficam sensibilizadas, choram e acham que isso é o Espírito Santo de Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso, observar a porta estreita, aquela pequena, sem muito brilho. É a porta que conduz, é a porta estreita. Não é aquela, tem bandas tocando ao redor, que a porta é larga, que tem shows, que tem e você não consegue ouvir 10 minutos, 15 minutos, ou 20 minutos, ou meia hora de Bíblia. São pessoas que muitas vezes pegam um versículo, 2 linhas de algo e faz todo uma lavagem cerebral, emocional naqueles seres humanos de acordo com o que eles querem. Então a Bíblia é de acordo com o que lhes convém. E isso é muito perigoso. Precisamos ficar atentos em oração, pedir a Deus para saber se estamos realmente no caminho correto, meus irmãos. A busca por resultados já fez com que muitos líderes cristãos abandonassem os princípios da palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas estão à procura de encaixar o mundo no que é de Deus. Então, se o pastor sentar lá no púlpito, em frente, calmamente, estudar a palavra, talvez não fique 2 ovelhas para assistir o que está sendo dito. Então, os recursos os pastores, podemos dizer, influencers, pessoas, né, vêm se utilizando de dias muito perigosos, eles em nome de resultados, que não vem ao caso, né, abandonam princípios da palavra de Deus, lobos em pele do cordeiro que se aproveitam da fragilidade das ovelhas, de sua falta de conhecimento das Escrituras, para convencer as pessoas de que as bênçãos de Deus podem ser trocadas pelo dinheiro que elas podem oferecer. Muito cuidado, meus irmãos. Claro que aqui não estou generalizando, sei que existem igrejas sérias que aplicam os seus recursos para ajudar pessoas necessitadas, mas infelizmente muitas instituições têm aplicado os seus recursos apenas para enriquecer seus líderes, construindo impérios de homens, em vez de visar o crescimento do reino de Deus. Você não vê que, por exemplo, será arrecadado
determinado valor para ajudar determinadas famílias que estão passando fome. Não, muitas vezes é para ampliar os seus espaços, para que os shows, para que a estrutura dos seus shows, de tudo que eles promovem para arrecadar, seja maior. Se os encontros precisam de maiores espaços para acomodar pessoas, o ambiente da igreja já está pequeno, porque os shows são muito bonitos, eles precisam de espaço maior. Então, eles vão se utilizando disso, não é mesmo? Não é errado que nós tenhamos riquezas nas nossas vidas, o problema é quando nós deixamos que as riquezas nos possuam, não é mesmo? Se você quer ser um cristão vitorioso, tem que começar vencendo o que é de errado na sua vida, abandonando maus hábitos que tem afastado a presença de Deus de você. São questões muito importantes a serem discutidas por aquele que quer ser um verdadeiro cristão, quer a vitória sobre o seu orgulho, que muitas vezes impede de perdoar pessoas, né, meus irmãos? Pessoas que te feriram, você vencer, né, a sua maledicência, essa mania de falar mal da sua família, esse hábito que você tem de falar mal da sua família, não dará certo na sua vida, trará maldição a você. Pare. Isso é muito importante. E sermos vitoriosos na disciplina do que nós devemos fazer, então a chave da vitória não será conquistada, meus irmãos, em campanhas de igrejas, pontos onde sempre vão te pedir uma oferta, né? Uma generosidade de amor, gratidão, dízimo em dobro, ainda vão te convencer a doar teu carro, teus bens, todo o teu salário, vão pedindo mais, e para você ser membro da igreja você tem que participar mais e nunca é o suficiente, porque só assim Deus vai te abençoar. Veja que a chave da vitória nossas vidas está ligada a uma atitude que vem de você, de mim. Será conquistado quando nós resolvermos nos tornarmos cristãos melhores, na prática, sendo o melhor ser humano, na condição em que nós ocupamos como pai, como mãe. Como é que você é como mãe? Você corresponde? Como pai, você está correspondendo, cumprindo o seu papel de pai? Como filho, você é um bom filho? Então são nestas circunstâncias que devemos também observar, é muito importante. Deus quer nos abençoar, mas muitas respostas que buscamos de Deus dependem de uma nova postura que devemos assumir na nossa vida. E lembre-se que todas as bênçãos que você puder conquistar nessa vida não são nada se comparadas à presença do abençoador. Veja o que diz a palavra, importante para finalizarmos. Diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é promessa, meu irmão, promessa para as nossas vidas de bênçãos. Tenha muito cuidado com as escolhas, jamais se esqueçam do plano de Deus para a sua vida, do plano que o maligno tem para a sua vida, e dos planos que você tem para a sua vida, qual que você deve realmente seguir e escolher para nortear os teus caminhos.
É tempo de preparação, meus irmãos. Agradecemos muito a sua audiência, a TV Brasil, a sua emissora de TV, na internet, 24 horas, ligada em você. Até a próxima, fiquem na paz. Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro